ele tinha ido a Jericó, né? E quando ele saía de Jericó, eu entendo querido, que nem tudo que a gente quer acontece no começo. Aleluia. Mas sim no final. Irmã Bárbara, por quê? Porque louvado seja o nome do Senhor. A bênção do céu ela não estava no início, quando Jesus entrou em Jericó, mas sim quando ele foi saindo de Jericó. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele entrou em Jericó, fez vários milagres, várias coisas, né? Presença, deu saúde, curou, libertou, creio, né? A Bíblia não fala, mas aí o interessante é que quando ele já estava saindo de Jericó, quando ele já estava na porta, aí, aleluia, o Bartimeu, filho de Timeu, cego, aleluia, ele estava no meio do caminho de Glória a Deus. O interessante é que se a gente for trazer para o dia de hoje, quantos Bartimeus estão na beira do caminho? Eita Deus, quantos Bartimeus estão no meio do caminho, na beira do caminho, aleluia, querendo ter força para caminhar e consegue, aleluia, porque louvado seja o nome do Senhor, a dificuldade, aleluia, o atingiu de uma tal forma, isso é para mim também, aleluia, que você não consegue sair do lugar, aleluia, e não consegue ver uma solução, aleluia, está como cego, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ei, para aquele cego deveria ser humilhante, né? Ele ali na beirada do caminho, na beira do caminho, todo dia, creio eu, porque aquela capa, aleluia, tanto era sinal de vergonha, mas ali era assim que ele poderia, quem tivesse com a capa poderia pedir esmola, né? Então, mas era sinal de vergonha, aleluia. E interessante é que quando Jesus saía de Jericó, que o cego estava no meio do caminho, e acompanhando ele ia uma multidão, ia os seus discípulos e uma grande multidão. Mas eu creio que naquela multidão, nem todos eram cristãos, nem todos eram crentes. Tinha o curioso, tinha aquele que só ia para curiar, mas tinha aquele que ia para adorar Deus verdadeiro, nosso Jesus. Aí o interessante é que quando o cego escutou aquela movimentação, aquele movimento, aleluia, ele pensou, está acontecendo algo diferente, né? Está acontecendo algo diferente aqui, porque não está normal. Esse barulho todinho aí não é normal. Eu estou acostumada a vir todo dia para cá pedir esmola, não escuto esse burburinho. Está acontecendo algo diferente aqui, realmente estava acontecendo algo diferente. Aí alguém chegou e disse, eu creio, eu conjecturo, a Bíblia não diz, mas eu conjecturo que, louvado seja Deus, alguém chegou, alguém não, ele chegou, bateu em alguém assim, e disse assim, o que está acontecendo? Aí alguém chegou para ele e disse assim, é Jesus que está passando. Ele, opa, peraí, eu já ouvi falar que quando esse Jesus aparece e faz alguma coisa, que ele passa, ele faz alguma coisa, ele cura. Peraí, chegou a minha vez, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz assim, no pensamento dele, eu conjecturo, eu vou clamar, não estou vendo não, mas eu vou clamar, porque eu não estou surdo, e eu também sei falar, então peraí, eu vou gritar. E ele começou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o interessante é que quando ele diz Jesus, filho de Davi, ele reconhece a linhagem de Jesus. E ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que enquanto ele clamava, alguém chegava para ele e dizia assim, não clama não incomoda o mestre não, aleluia. Do mesmo jeito que aqueles homens foram até Jairo já indo para casa, alguém chegou para ele e disse, não incomoda mais o mestre não, a menina já morreu. E ele falou, o quê?
fácil. Aleluia. Aí alguém pode pensar assim, até eu já pensei, não vou mentir. Alguém pode pensar assim, não, mas Jesus não sabia o que ele queria, né? Aleluia. Mas ele queria ver uma atitude dele. Ele queria ver uma atitude do céu. Aleluia. Porque louvado seja o nome do Senhor se ele dissesse assim, eu quero ficar rico, eu quero uma carruagem e serviçais aos meus pés, né? Mas não, ele queria ver a atitude do céu. Ele sabia, aleluia, que o céu ia pedir, mas ele estava esperando uma atitude. Não é diferente no dia de hoje. Não é diferente no dia de hoje. Aleluia. A palavra do Senhor diz: clama a mim, eu responderei. E anunciar-te coisas grandes, firmes, que tu não sabes. Aleluia. Então o Senhor, ele espera eu e você clamar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que ele vai se revelar a nós. O Senhor, ele vai se revelar a mim e a você. Aleluia. Porque aquele cego, ele clamou. Aquele cego, ele disse assim: olha, Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero ver. Olha que coisa linda. Aleluia. Será que nessa noite você quer ver o sobrenatural de Deus na tua vida? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então começa a clamar a Ele hoje. Na tua casa, começa a clamar. Aleluia. E diz: Senhor, aleluia, se tem algo ainda que me impede de viver o teu sobrenatural, as tuas promessas na minha vida, limpa a minha vista, faz eu enxergar. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Porque louvado seja Deus. Deus é fiel. Aleluia. Deus é Deus de milagre. Aleluia, Deus. Deus, ele vai fazer. Ele escuta o teu clamor. Então nessa noite clama a Ele. Aleluia. Se é na saúde, Senhor, eu não posso, mas tu podes. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, aleluia. Se é a libertação de um parente, aleluia, clama, aleluia, que o Senhor, ele vai libertar se for da vontade do Senhor. Aleluia. Ele liberta. Ele liberta, prepara, traz para o altar, limpa os carrapichos. Aleluia. Olha que coisa linda. Eu fico admirada com o esposo da irmã Kátia, né? Eu estava aqui no dia que ele aceitou Jesus, que ele voltou para Jesus, então para mim foi motivo de muita alegria. Aleluia. Mas a irmã Kátia, quanto tempo ela não passou orando, buscando, né? Pedindo: Senhor, eu quero meu esposo comigo, para fazer obra comigo lado a lado, né? Então, quer dizer, ela buscou, mas eu creio que ela deve ter clamado. Aleluia. Eu creio que ela também clamou. Aleluia. Ela não só fez orar, ela clamou também. Senhor, ouve o meu clamor. Então, louvado seja o nome do Senhor. Orar é a primeira coisa, né? Porque a gente tem que clamar. Aleluia. Cura, porque foi a cura do céu. Porque quando ele disse assim: Senhor, eu quero ver. Quando ele disse para Jesus, eu quero ver, ele disse: vai, a tua fé te salvou. E ele logo viu e seguiu a Jesus como caminho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: a paz do Senhor não para na caminhada, não. Os dias são difíceis, são dias de luta. Porque Jesus está voltando, Jesus está às portas. Tem gente aí por aí que só quer nada contra, eu não sou contra. Aleluia, tem gente aí pregando só prosperidade. Aleluia.